queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca e eu estou aqui representando todos os professores dos quintos anos, tá bom? Eu sei que nós vivemos um momento muito difícil, está difícil para todos, mas eu venho dizer para vocês que a gente tem que ter muita fé que tudo isso logo vai passar, tá bom? Eu estou aqui também para falar para vocês sobre as aulas dessa semana, tá? E essa semana o título da nossa aula será Industrialização Brasileira. É um tema muito importante e a nossa aula vai ser interdisciplinar, ou seja, a partir desse título nós vamos realizar as atividades de todas as matérias. Tudo bem? O Brasil, ele é um país que ele está em constante desenvolvimento, principalmente industrial. Porém, mesmo assim, o Brasil ainda ele está há cerca de um século atrasado industrialmente e tecnologicamente, em relação às outras nações que começaram a se desenvolver na Revolução Industrial. Foi no século XIX que a industrialização brasileira começou a se desenvolver após as mudanças sociais e políticas que ocorreram. As principais mudanças foram as relações de trabalho, o crescimento do emprego remunerado e o consumo de mercadorias, porque assim que as pessoas começaram a trabalhar, elas começaram a receber dinheiro e começaram a consumir as mercadorias, entenderam? E também a abolição do trabalho escravo. Quando a abolição do trabalho escravo aconteceu, o país começou a se desenvolver muito mais. E, consequentemente, aconteceu o ingresso dos estrangeiros no Brasil. Vieram os estrangeiros de vários lugares, de Portugal, da Itália, do Japão. Eles vieram para trabalhar aqui no Brasil, eles vieram em busca de condições melhores. Eu sou bisneta de pessoas que vieram da Itália, vieram num navio para buscar condições melhores de trabalho aqui no Brasil. Isso da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, os meus bisavós vieram de Portugal buscar condições melhores no Brasil. E após todo esse acontecimento, é possível classificar o Brasil em 4 etapas do processo industrial. Então, o que a professora sugere para vocês? Que vocês leiam essas 4 etapas, pesquisem, que embaixo de cada figura, de cada coisa, tem um link para vocês entrarem e pesquisarem. E após vocês fazerem tudo isso, eu peço que vocês respondam, façam as atividades que estão propostas lá no blog, tá bom? Então, façam com carinho, preste bastante atenção, porque para o conhecimento de vocês, de todos, e para o desenvolvimento, é muito importante, tá bom? A proposta para as atividades de língua portuguesa é que você leia o texto que fala sobre a industrialização brasileira, ou seja, você releia esse texto para você responder as questões a seguir. E em língua portuguesa, nós vamos falar sobre o texto informativo. Esse texto que fala sobre a industrialização brasileira, ele é um texto informativo, porque quando nós lemos esse texto, nós ficamos sabendo de tudo o que aconteceu. Então, o que é um texto informativo? É onde o autor ele expõe brevemente um tema, um fato, uma circunstância. Ele trata-se de uma produção textual, objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Então, quando alguém perguntar o que é um texto informativo, vocês vão dizer, é um texto que quando a gente lê, a gente fica sabendo das informações, de um fato que está ocorrendo, de uma circunstância, tá bom? Então, vocês irão fazer a releitura desse texto e a partir disso, vocês vão responder essas perguntas, tudo bem? Essas questões.
ciências, nós vamos falar sobre o processo de industrialização, que no Brasil ele foi se transformando ao longo do tempo. Mas vocês sabem o que significa essa palavra industrialização? O que entende-se por industrialização? Industrialização é quando pegamos a matéria-prima e transformamos ela em mercadorias, certo? E de acordo com a mercadoria que é produzida, é possível classificar a indústria em 3 tipos. E está tudo lá no blog. Indústrias de base, indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. E quando vocês forem observar, vocês irão ver que tem um link embaixo. E se você apertar ali, você vai ver que tem um vídeo que está explicando muito melhor para você poder entender esse processo de industrialização, que é quando pegamos a matéria-prima e transformamos ela em mercadoria. E aí vai ficar muito mais fácil para vocês responderem as questões a seguir que está para vocês responderem, tá bom? Em matemática, nós vamos aprender um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Mas como aprender Revolução Industrial em matemática? No planejamento dessa semana, você verá que terá um link, alguns links, na verdade em matemática tem 3. E você irá acessar e lá vai ter a explicação certinho de como foi essa Revolução Industrial. E depois, a proposta é que você responda as perguntas analisando os gráficos, tá? Vai ter gráfico para você analisar e vai ter um outro gráfico de comparação para você comparar as regiões. Isso é muito importante e vai ser muito gostoso de realizar, tá bom? Agora vamos para a história. História, nós vamos falar sobre a industrialização e tecnologia na antiguidade. Quando a gente fala industrialização e em tecnologia, a gente já pensa logo em smartphone, laptop, uma televisão bem grande. Porém, para viver nas cidades da antiguidade era preciso um conhecimento tecnológico. Então, a tecnologia, ela não vem só de agora. Antigamente, para viver lá no tempo da antiguidade, as pessoas estudavam muito, porque o conhecimento tecnológico ele foi essencial para controlar as inundações, o nível de irrigação das plantas. Sabe por quê? A agricultura ela era uma das atividades mais importantes na antiguidade, na Mesopotâmia, no Egito. E depois também o domínio do bronze. Vocês imaginem, para construir uma pirâmide, quanta tecnologia acho que não teve ali para eles conseguirem construir uma pirâmide. E em história, nós vamos fazer a atividade que está sendo proposta no plano de aula é que vocês construam um modelo de pirâmide. Olha que legal! Vocês vão pesquisar em livros, na internet, imagens, informações sobre as pirâmides do Egito. E com base nesses dados, vocês vão fazer uma anotação no caderno e depois vão executar uma construção. Que legal, né? Para fazer essa atividade, você pode chamar sua família, pais, irmãos, tios, para vocês realizarem essa atividade. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. E para terminar as nossas aulas, eu gostaria de contar uma história para vocês, alunos. É uma história muito bonita e que nós podemos aprender muitas coisas com ela. O título dessa história é Você é inestimável para aqueles que te amam. E essa história conta de um professor muito famoso que foi fazer uma palestra em uma universidade muito grande. E esse professor, ele começou a contar a história com uma nota
de R$ 50. E ele disse: o que vocês estão vendo aqui na minha mão? E as pessoas responderam: uma nota de R$ 50. Ele falou: muito bem. E quem aqui gostaria de ganhar essa nota de R$ 50? E todos levantaram as mãos, né? Quem não quer ganhar uma nota de R$ 50? E aí ele então falou: mas antes eu vou fazer uma coisa. De repente, ele pegou a nota e começou a amassar a nota. E todo mundo ficou assustado. Nossa, ele está amassando a nota. E a nota ficou toda amassada, toda cheia de riscos. E aí então ele falou: quem ainda quer essa nota de R$ 50? E todo mundo levantou a mão. Ela ainda estava inteira, ela continuava sendo uma nota de R$ 50. Ele falou: ah, mas então eu vou fazer outra coisa. Ele pegou a nota, amassou, jogou no chão e começou a pisotear e pisava e pisava. E quando ele pegou a nota estava toda suja, toda amassada, mas mesmo assim ele fez a pergunta: quem aqui ainda quer ganhar essa nota de R$ 50? E todos levantaram as mãos. Sabe por quê? Porque mesmo a nota estando amassada, estando suja, a nota de R$ 50, ela não perdeu o seu valor. E sabe de uma coisa? Para as pessoas que te amam, você nunca perde o seu valor. Não importa as situações que você tenha passado, não importa, querido aluno, as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa se alguém te feriu, não importa se alguém zombou de você, mas para as pessoas que te amam, você continua tendo o mesmo valor. Você nunca perderá o seu valor. Tá bom? Então essa é a história que a professora Bianca deixa aqui para vocês, e eu desejo que vocês realizem as atividades com muito amor, com muita atenção, para que vocês, mesmo em meio dessa pandemia, mesmo em meio a tantos medos, ainda consigam aprender alguma coisa, tá bom? Um beijo para vocês, queridos alunos, e até semana que vem.